sétimo ano, welcome to our English class, bem-vindos à nossa aula de inglês, meus amores. Para quem já me conhece, bem-vindos de volta ao ano letivo de 2021 aqui na Castro Alves. E para quem é novo na escola, seja bem-vindos, vamos fazer uma amizade top, que a Pro gosta de fazer amizade. Eu sou uma pessoa bem extrovertida, alegre, mas também quando tem que pegar pesado, a gente pega pesado com os estudos, porque inglês é uma matéria séria, tá bom? Então vamos levar a sério, mas com muito humor, muita alegria, muita diversão, tá bom? Ó, um beijo, sétimo ano, muito feliz de estar com vocês novamente. Vamos para a aula de hoje? Vamos embora? Gente, é o seguinte, como a gente vai trabalhar com textos e vocês provavelmente não vão conhecer nem tipo 70% do que está escrito, calma. Eu vou ensinar a técnica para vocês hoje, que vocês vão levar durante todas as aulas, durante todo o Fundamental 2 e para a vida de vocês também, tá bom? Prestem atenção, anotem o que vocês acharem importante para vocês praticarem essa técnica. Combinado? Então vamos lá. Textos em inglês. Gente, aqui eu tenho um texto falando sobre a J.K. Rowling, The Pen First Novel for Adults. É uma escritora super famosa, e que é ela que escreveu os livros do Harry Potter, tá? Então aqui tá falando algo sobre ela, tá falando um monte de coisa. Por exemplo, se você pega esse texto aqui, o que você vai entender aqui? Se você ler esse texto, você vai entender essa história? Vai entender o que tá falando sobre ela? Sim ou não? Provavelmente não, certo? Então, vamos aqui às técnicas que eu vou ensinar vocês. A gente vai usar o scanning e skimming. Pro, o que é isso, Pro? Calma, respira. Isso, não fique em pânico. O que é isso? Entenda textos de forma simples e clara. É assim que a gente vai fazer, ó. O scanning e o skimming, gente, podem ser boas técnicas para isso. De fato, realmente importa, não é o nome da técnica a usar, mas se você tem o hábito de se concentrar em palavras-chave, é preciso encontrar as ideias centrais do texto e não vai ficar difícil depois que você aprender as estratégias de leitura que trago nesta aula. Então, eu estou trazendo nessa aula estratégias, não fiquem com medo dessas palavras difíceis, o que importa é vocês aprenderem a técnica. Preciso aprender, professora, essas palavras? Não. Mas a técnica sim, vou te ensinar a técnica. Então, primeiro, o que é o scanning? Então, como é que é essa técnica de scanning? Scanning é escanear. Então, vocês vão escanear algo aqui do texto. Como é que faz isso? Vamos lá. O scanning, de uma forma mais ampla, eu diria que é uma varredura do texto. O verbo scan, escanear, é examinar detalhadamente, codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta. É como se você fosse ler com atenção a primeira página de um jornal, fosse procurar uma palavra no dicionário ou pesquisar na internet um determinado assunto em busca de informações específicas necessárias naquele momento. Ou seja, eu vou explicar o que é o scanning. Você tem esse texto aqui, e você vai dar uma lida geral nele, vai procurar uma coisa nele. Você vai procurar uma palavra-chave, uma palavra que represente esse texto inteiro. Então, eu venho aqui e encontro Potter, Harry Potter. Então, a gente já sabe que esse texto aqui, eu estou falando de Harry Potter, é a palavra-chave. Isso aqui é escanear. É você vir, ó, Rowling, opa, Harry Potter. Então, esse texto fala de Harry Potter. Agora, se eu leio o texto todo, procuro palavras que eu conheço, encontro water. De vez em quando, water é água. E você conhece a palavra water. Agora, se você já não conhece, aí vai ficar um pouco mais difícil. Mas relaxa que a prova vai ajudando vocês, tá bom? Então, você encontra water várias vezes. Nature, natureza. E você sabe essas palavrinhas, você vai entender que aquele texto está falando de quê? De água, de natureza. Agora, se no texto está falando em coffee, em comida, em alimentos, você vai entender que aquele texto está se tratando de alimentos. Ok? Isso é o escanear, tá? Isso é o scanning. Vamos agora para o outro. Agora, o que é o skimming? Como é que a gente vai usar essa técnica do skimming? Por sua vez, a técnica skimming é uma estratégia que também ajuda a ler o texto mais rápido. Mas nessa técnica você presta mais atenção ao layout do texto.
título, subtítulo, cognatos, falsos cognatos, primeiras e ou últimas linhas de cada parágrafo, informação não verbal, figuras, tirinhas, anúncios, gráficos, tabelas, etc. Calma, vou explicar como é que é esse esquema aqui. Expliquei aqui, vamos na prática. Tá o texto aqui, né? Agora eu preciso dar uma lida nele diferente. Eu não vou procurar uma palavrinha ou duas. Eu vou pegar um lápis e eu vou passar o lápis embaixo de todas as palavras que você conhece. Todas as palavras que eu conheço. Então, pego o meu lápis aqui e começo. Autor. Eu conheço essa palavra, autor. Então, sublinhei. Has announced plans to publish her first novel. Novel, me lembra novela. Às vezes é uma novela. Não sei, ou algo parecido. Coloco. Adults. Adults lembra o quê? Adulto. Também devo conhecer. É uma palavra cognata, tá? Já vou explicar o que é isso. Aí você vai lendo e vai sublinhando, gente. Quando você sublinhar todas as palavras que você já conhece, você vai voltar para o início do texto e novamente você vai ler o texto e vai ver se você encontra mais alguma palavra que você conhece, tá? Terminou de fazer isso, você vai ler pela terceira vez, só que dessa vez você vai ler só as palavras que você conhece e vai entender sobre o que o texto está falando. Então, está falando de publicar, está falando de uma novela para adultos, o novel. Novel seria, não é na verdade uma novela, mas é algo escrito, né? É relacionado a escrever um romance, algo assim, entendeu? Então, ó, book, que é o livro. Então, está falando de um livro publicado, do Harry Potter, para adulto, uma versão para adulto. Então já tem uma ideia do texto. Gente, olha que mágico. Antes você não saberia nada. Poxa, são um monte de palavras em inglês, gente, eu não entendo. Calma, você viu que agora com essa técnica você já tem alguma ideia do texto? Então a ideia geral você sabe que é sobre Harry Potter, que é sobre a escritora. Por que sobre a escritora? Eu tenho aqui, ó, a foto da mulher. Mas aqui fala sobre Harry Potter, fala de livro. Se fala de livro de Harry Potter, eu tenho uma foto de uma mulher, só pode estar falando de quem? Da escritora do livro. E assim a gente vai, ó, publicação, então a gente vai entendendo e desmembrando algumas coisas. Quando a prova vier com as perguntinhas para vocês, de interpretação de texto em inglês, vocês já vão ter alguma ideia do que responder, entendeu? E a gente vai praticando isso, praticando até vocês ficarem craques, tá bom? Então agora eu vou explicar para vocês o que são as palavras cognatas que vocês vão também procurar no texto. Vamos lá? Principais cognatos inglês e português. Gente, palavras cognatas são palavras que em inglês são parecidas em português ou em qualquer outra língua. Tipo, uma palavra italiana que é parecida com português. Uma palavra em português, né? Então, aquela palavra, por exemplo, é a palavra bom dia. Em italiano é buongiorno. Então, o bom é parecido com bom. Então, a palavra cognata. Entendeu? Por exemplo, em espanhol, buenos dias. Então, buenos parece muito com bom. Palavra cognata. É uma palavra que é parecida com de outra língua, de uma língua com outra, que tem o mesmo significado. Entendeu? Na língua inglesa é a mesma coisa. Existem palavras em inglês que parecem muito, são muito similares com o português e elas têm o mesmo significado. Vamos ver algumas aqui, ó. Accidental significa acidental. Creation, criação. Comedy, comédia. Comic, cômico. Competition, competição. Composition, composição. Connect, conectar. Different, diferente. Entendeu? Mas também existem os falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São palavras que são parecidas em português, em inglês com português, só que não tem o mesmo significado. Mas isso aí vocês só vão aprendendo mesmo, gente, lendo, praticando. Mas o que importa é que vocês saibam que a maioria das palavras que são parecidas, elas são sim cognatas, ou seja, elas têm o mesmo significado. Então eu tenho também que procurar no texto essas palavras. Isso é uma forma de fazer o skimming, né? De fazer aquela varredura lá no texto. Vamos lá então. Vamos ver as palavras cognatas que eu tenho aqui no texto? Então aqui eu tenho, ó, author, que é autor. Eu tenho announced, ó, announced, que é anunciou. Eu tenho plans, que é planos.
Publish, publicar, entendeu? Lembra publicidade. Então a gente vai tendo várias coisas aqui, ó. Book, que você já sabe, não é cognata. Brilliantly, brilliantly, brilhantemente, entendeu? Tem alguma coisa com brilhante. Então assim você vai entendendo o que são as palavras cognatas, ok? Encontrei outra aqui também, ó. Team, é time, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Phase, fase, tá bom? Second, segundo, tá bom? E aí por diante, vocês vão encontrando, tá bom? Agora eu trouxe um exemplo de uma tirinha, gente. Vou lançar um desafio para vocês, tá? Reparem aqui nessa tirinha. O que vocês estão observando nessa tirinha aqui, ó? Eu tenho esse personagem, eu tenho esse outro personagem e eu tenho o quê? Um tronco cortado, ok? Vou ler aqui. Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. Ok? Entenderam alguma coisa? Não? Tudo bem, não tem importância. Vocês têm duas formas de descobrir sobre o que está falando aqui. Duas. Qual a primeira? Fazer o skimming e o scanning, ou seja, escanear alguma palavra-chave e sublinhar as palavras que você conhece. Por exemplo, vamos supor que você conheça aqui a palavra has, que é o verbo ter. Intelligent é uma palavra cognata, ó, inteligente. Então, vocês vão pegando think, pensar. Se você só sabe essas três, tudo bem, deixa aí. Agora, vamos para a imagem? Olha a carinha dele, gente. Não está triste? E eles estão olhando para o quê? Ó, para a árvore cortada. E quem corta as árvores? Quem mata as árvores? Não são os seres humanos? Então, isso aqui demonstra, esse textinho aqui, está falando exatamente sobre isso. Sobre a tristeza da raça humana destruir a natureza. Então, isso não é ser inteligente, isso não é sinal de vida inteligente, né? Então, você não precisa entender tudo, eu não vou nem traduzir o texto, né? O que eu quero que vocês entendam é isso. A imagem pode dizer muita coisa. E as poucas palavras que você entender, por exemplo, ó, exists, existe, né? Life, vida, universe, universo. Então, tá falando de vida inteligente no universo, não tenta se contactar com a gente, porque nós somos, ó, destruidores. Tá entendendo? Então, de alguma forma, você tem como entender devagarinho a mensagem. Vamos ver aqui um gráfico agora. Exemplo de um gráfico. Nesse gráfico aqui, a gente tem um círculo, a gente tem as porcentagens, ó, 5%, 15%, 30% e 50%. Em inglês, 5%, 15%, 30%, 50%, ok? E no meio está escrito Healthy Eating, tá? Vocês entenderam alguma coisa? Não? Tudo bem, não tem importância. Vamos comigo aqui. No 5%, quais são as imagens que a gente tem no 5%, gente? É o quê? Besteira, né? É o junk food, é comida besteira, né? É o hambúrguer, é pizza, e sorvete, rosquinhas americanas. No 15%, os 15%, a gente tem leite, queijo, tá? Peixe. 30%, ó, frutas, tá vendo? E 50%, trigo, tá vendo? Então, o que vocês estão percebendo? O menor está falando de comida que não seja saudável, não é? Percebeu isso? E aqui a quantidade maiores são dos alimentos mais saudáveis, ó, os alimentos integrais e os alimentos vegetais, tá vendo? Então, se essa rodinha está falando sobre uma quantidade maior, deve ser esses alimentos, eu estou falando de comida o quê? De comida ruim ou de comida saudável? Eu estou falando de comida saudável. Então, é um gráfico em inglês que você já pode se tocar por causa da imagem. Então, entenda como é que a gente pode fazer esse trabalho de compreensão de textos, de gráficos em inglês. A imagem diz muito, a imagem de uma tirinha e as palavrinhas cognatas também. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, o que eu quis ensinar com vocês hoje é preparar vocês para que vocês possam
destrinchar textos, tá bom? Independente se é um texto básico, um diálogo complexo, se é um gráfico, se é uma tirinha, tá bom? Combinado? A gente vai praticando isso e vai ficando top de linha, tá bom, pessoal? Então, chegamos ao final da nossa aula e chegou a hora de dizer bye bye. Foi um prazer estar aqui com vocês. Na nossa próxima aula a gente continua, tá bom? Então, kisses e see you next class. Bye!